Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais um dia com os frontalizados. Hoje, infelizmente, sem um dos frontalizados que teve um imprevisto de saúde, mas o nosso convidado já estava a caminho, então a gente obviamente vai gravar, independente aí da ausência do Bruno. O Bruno teve uma questão aí, uma infecção de via aérea, mas está tudo bem com ele, viu pessoal? Pensei até em imprimir uma foto dele e colocar aqui, para a gente não sentir muita falta. Mas, enfim, Bruno, recupera logo, por favor. Bom, hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, que é um hot topic, e para isso temos aqui o Dr. Rafael Espera. O Dr. Rafael é médico neurologista, formado em neurologia lá pela Universidade de São Paulo, pela USP, e ele é médico também do grupo de neurologia cognitiva e do comportamento da USP, é especialista em demências, né? E transtornos cognitivos de maneira geral, e o Espera também é médico lá do pronto-socorro, do atendimento do Hospital das Clínicas da USP. Então ele desempenha múltiplas atividades naquele nosocômio, né? E eu tive a oportunidade de ser contemporâneo do Espera, né? Espera, nós somos contemporâneos de residência. E é uma pessoa que eu tenho extrema admiração, não só pela qualidade técnica, mas pelo ser humano que ele é. Então, Espera, obrigado por ter vindo hoje. E vamos tentar levar um pouco de informação de qualidade para o público, né? Eu agradeço o convite, Freu, e o carinho é o mesmo, é recíproco. Muito obrigado. E a admiração também. Você é muito gentil. Você também. Espera, então nós vamos falar agora de terapias anti-amiloide, né? E essas terapias que estão sendo pesquisadas, e recentemente teve uma aprovada pela Anvisa. E eu queria que você explicasse primeiro o que é a amiloide, né? Por que ela está no centro dessas pesquisas de doença de Alzheimer, qual que é o vínculo que a proteína amiloide tem com a condição Alzheimer, para a gente poder fazer o início da introdução aí desse podcast. Vamos lá, Espera. Perfeito. Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que essa proteína ela foi descrita há 119 anos atrás, Tá bom. pelo Louis Alzheimer. E esses casos que ele acompanhava lá no começo, na Alemanha, bem antigos, eram casos pré-senis, ou seja, indivíduos que tinham um distúrbio cognitivo comportamental com menos de 65 anos. Perfeito. Então isso foi o pontapé para o entendimento dessas síndromes cognitivas. A proteína amiloide é uma proteína transmembrana que a gente não sabe a função direito ao certo, o que ela faz na membrana neuronal. Ok. Mas a gente sabe que quando ela é clivada, ou seja, quando ela é quebrada de forma incorreta por duas enzimas que não são fisiológicas, a gama e beta secretase, ela tem uma capacidade de se aglutinar. Ela se condensa, se agrega, é isso. E essas proteínas condensadas já são tóxicas, mas quando elas formam fibrilas, protofibrilas e placas, tanto difusas quanto densas, essas placas são o pontapé do que a gente fala que é a cascata amiloide. Perfeito. Então, ela tem alguma participação no mecanismo da doença de Alzheimer, pelo que você disse, através dessa condensação, dessa agregação dessas proteínas, que exerceria um efeito tóxico sobre a célula, e aí então a célula morreria, é isso, não? Isso. É isso. E tem uma questão interessante que a gente não sabe o que leva a esse pontapé desse processo, assim como a gente também não sabe o que esse processo faz do depósito da proteína amiloide, como ele se interliga à segunda etapa, que é a hiperfosforilação da proteína tau. Perfeito. E por que está assim, a amiloide no centro do que existe de pesquisa para terapia para Alzheimer? Qual que é a justificativa para isso? É o afã, o grande anseio que a gente, como médico, e a população também, diante de uma doença neurodegenerativa a mais prevalente, né, que causa um distúrbio cognitivo, de você ter uma terapia modificadora de doença. Perfeito. A gente ficou muitos e muitos anos sem novos remédios, 19 anos. Era só anticolinesterase que a gente tinha e memantina, né? Que eu já ouvi a seguinte frase da memantina, que é o medicamento que procurava a sua doença. Então é feito muito limítrofe, né? Exato. Que a gente só usa em fases moderadas avançadas. Então essa corrida, ela vem desde mais ou menos 2010, né? Das medicações modificadoras de doença. E o que você pensou? A gente tem que ir no que é o pontapé dessa cascata fisiopatológica. Então a gente tem que ir atrás do amiloide. Isso foi feito de diversas maneiras ao longo do tempo. Então o racional seria que o amiloide seria o pontapé do início da degeneração do Alzheimer,
e é um alvo, alguém pensou que isso poderia ser um alvo terapêutico, me corrija se eu estiver errado, e aí a indústria falou, vamos tentar desenvolver uma medicação que talvez evite o processo fisiopatológico através da proteína amiloide, correto? Perfeito. É isso? Não? Maravilha. E o que a gente já tem hoje? Assim, já tem medicamento aprovado que atua nesse mecanismo amiloide? E se sim, como é que é a atuação dessas medicações? Como é que isso funciona? Perfeito. Para eu te dar essa resposta, eu preciso de dar um breve histórico sobre isso. Vamos lá. As primeiras medicações foram imunização ativa, com vacinas anti-amiloide que não funcionaram por não ter efeito e ter os efeitos colaterais do ARIA. Tá bom. E aí vieram duas medicações que foram negativas, mas eu costumo dizer que os trials para terapia anti-amiloide são parecidos com os trials de trombectomia mecânica. Tá. Que veio os devices de primeira geração, os devices de segunda geração, você foi super selecionando os pacientes e a gente passou a ver resultados positivos a partir disso. Com a terapia amiloide não é diferente. A gente teve o gantenerumab e o solanezumab. Tá. 2 trials lá que iniciaram em 2010. E eles mostraram pra gente o quê? Primeiro, em relação ao solanezumab, é uma medicação que ela não fazia o clearance completo do amiloide no sistema nervoso central. Tá bom. Ele foi testado em populações assintomáticas e depois de 4 anos e meio de acompanhamento ele se mostrou como negativo. Perfeito. Um follow-up prolongado. 4 anos e meio é bastante tempo. Né? E foi visto que os pacientes não zeravam o PET amiloide. Tá? Eles tinham uma deposição mais lenta, mas eles não chegaram a fazer aquela limpa do amiloide. Entendi. E o Graduate 1 e 2, que são os estudos do gantenerumab, que o HC até participou, ele tinha uma taxa de clearance do amiloide em torno de 20% a 25%, também estudos negativos, tá? Que aí sim acompanharam os pacientes por 2 anos. Aí a primeira medicação... Então, desculpa te interromper, foi um balde de água gelada, Total. né? No começo, assim, derrubaram um balde de água gelada e falaram, talvez não seja esse o alvo. Mas, na verdade, pelo que você está falando, talvez o grupo não tenha sido selecionado da forma correta, é isso? Provavelmente. Talvez essas medicações de primeira geração também não tinham a potência de remoção do amiloide, como a gente vê agora nas medicações de segunda geração. E aí, continua essa linha do tempo aí que você está traçando. Aí o próximo balde de água fria eu tomei quando era complementando em 2016 lá no HC. Tá. Que saiu o estudo 2B da Nature sobre o aducanumab. Aducanumab. Mas que foi um estudo importante. É da Biogen, né? Isso, exato. Perfeito. Foi um estudo importante porque ele mostrou que quando, primeiro a capa era linda, era o cérebro com amiloide e o cérebro indo depurando amiloide. Foi a capa da Nature. Tá. Aí eu li aquilo, um Hellis complementando, falei, vou apresentar esse artigo pro grupo. Não. E só tomei cacetada. Só, né? Imagina. Paulada atrás de paulada. Com razão naquele momento, né? Por quê? Aquele estudo ele mostrava basicamente que os pacientes que tinham clearance do amiloide eram os pacientes que recebiam dose mais alta, 10 mg por quilo, do aducanumab. Perfeito. Com a medicação específica da protofibrila do amiloide. Mostrando que tinha o efeito que a gente já sabe, que a gente vai falar depois sobre a complicação relacionada ao tratamento do ARIA, mas mostrando uma segurança, ou seja, aquilo acontecia, mas na imensa menor parte dos casos aquilo tinha uma complicação grave. Entendi. Então ele foi um estudo de segurança e que mostrou o quê? Você der uma dose maior, o paciente vai ter o clearance completo. Mas o que a gente precisa? De um estudo fase 3 para você ver se tem efeito clínico esse clearance do amiloide. Qual que é o desfecho clínico? E aí foi o segundo balde de água gelada, porque foram feitos 2 estudos, o Emerge e o Engage, e o primeiro ele foi positivo, o segundo negativo, estudo com os mesmos desenhos. Tá, curioso. Curioso. Mas tem duas explicações para isso, prováveis. A primeira é que as populações estudadas eram um pouquinho diferentes. O estudo negativo eram pacientes que tinham um pouco mais avançada a doença de Alzheimer. Tá bom. E segundo, o estudo que foi positivo, os pacientes receberam por um pouco mais de tempo a dose maior do amiloide naquele subgrupo. Perfeito. Então, provavelmente, os pacientes foram mais expostos por mais tempo, eram os melhores respondedores. Entendi perfeitamente. Só que o que aconteceu? Eles utilizaram uma via do FDA, o Fast Track, juntou esse estudo positivo com o estudo fase 2B e foi aprovado com muita polêmica, inclusive com pedidos de demissão. De demissão do FDA, eu acho que 6 ou 7, se não me engano, foi isso. Então, isso foi muito polêmico. Um pessoal, assim, um volume não desprezível de auditores do FDA. Pessoas importantes, inclusive, que trabalham. Tá bom. Então, isso acho que a droga já nasceu morta, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Eu acho que é um conceito foi importante. um voo de galinha ali. Exato, um bom termo que você utilizou.
E aí sim a gente teve as duas medicações que são aprovadas por vias tradicionais, né? O estudo Clarity AD, com 1.700 pacientes, do lecanemab, vendo o outcome primário, desfecho primário com 18 meses, e o segundo estudo do donanemab, que é a medicação agora também aprovada pela Anvisa para os heterozigotos, depois a gente pode falar sobre isso. Tá bom. Do donanemab, são estudos com desenho parecido, com uma população parecida, e mostrando que há uma resposta estatisticamente positiva. Perfeito. A gente pode discutir se isso é clinicamente relevante ou não. Tá bom, perfeito. Acho que vale a pena a gente discutir isso, se é clinicamente relevante mais para frente e quais seriam os riscos, né? Que eu acho que é o mais importante, não sei se você concorda. Bom, então a primeira pergunta é, sim, existem medicações aprovadas, né, que têm esse mecanismo. E como que é exatamente o mecanismo? A droga se liga à proteína amiloide, é isso ou não? Excelente pergunta. Então o lecanemab, ele se liga à protofibrila do amiloide. Tá. E quando ele faz essa ligação, você ativa a sua própria resposta autoimune. Tá bom. Com o sistema microglial, ele faz a depuração do complexo inteiro. Perfeito. Ou seja, da protofibrila com anticorpo. E aquilo é depurado. Que é um mecanismo que a gente já tem naturalmente no nosso cérebro. É isso, não? Exatamente. Então ele ativa esse mecanismo natural, faz um booster, né? Vamos chamar assim, talvez, não sei se booster é a melhor palavra, estou falando bobagem? Não, é isso, né? Perfeito. E o que a gente tem já de eficácia sobre essas medicações? O que esses estudos mostraram de benefício, né? Mostra pra gente. A minha dúvida é a seguinte, acho que a dúvida da pessoa que está assistindo isso é uma droga que tem uma eficácia muito grande, é a cura da doença de Alzheimer, né? Qual que é a resposta que a medicina trouxe até o presente momento para o paciente nessa condição? E depois, se você também puder fala quais são os grupos que seriam elegíveis para receber esse tipo de remédio, né? Perfeito. Então vamos lá. Para você ter ideia da complexidade disso, eu tenho slide e um PowerPoint para os pacientes e familiares na minha consulta, para mostrar as curvas. Perfeito. Né? Então, assim, os estudos eles utilizaram o donanemab, um score composto, que avalia cognição e funcionalidade e sintomas neuropsiquiátricos, e o lecanemab utilizou o score tradicional, que é o CDR soma dos boxes, que é uma escala de demência, você pontua de 0 a 6, mas você pode também utilizar os domínios cognitivos e funcionalidade, faz uma pontuação de 0 a 18. Tá bom. Então o que a gente vê de diferença estatística, a primeira coisa que eu falo para meus pacientes não é a cura da doença. Tá bom. Quando você inicia uma medicação dessa, o paciente não recupera a função cognitiva. Não recupera. Não recupera. Isso é um dado importante. Isso tem que ficar claro. Perfeito. Porque o paciente muitas vezes está dispendiando uma grande quantia de dinheiro. São medicações caras. Caríssimas. Caríssimas. Né? E a expectativa desses pacientes estou gastando uma quantia alta de dinheiro, eu vou ter uma cura do problema. Então isso já tem que ficar claro na primeira consulta. Então desculpe te interromper, mas você já pontua na primeira consulta que a intenção é tentar frear a evolução, é isso. Não é ter ganho, né? E mesmo freando a evolução, também sou claro que o paciente ele não vai ficar estável por um período prolongado. A gente vê as curvas, um alentecimento do declínio, ou seja, ele evolui mais lento. Tá bom. É um pé no freio ali, vai. Exato. É um bom termo, acho, para você utilizar com os pacientes. Então eu mostro lá a curva de envelhecimento normal, envelhecimento patológico, e fiz uma curva no meio termo ali, mais ou menos esquemático, para mostrar. O que vai acontecer é isso. Talvez ele permaneça num estágio mais leve da doença, quando você pega por 18 meses, ele demora 4 meses e meio a 6 meses menos para evoluir. Ou seja, ele ganha 4 meses e meio a 6 de uma funcionalidade maior. Perfeito. Isso com follow-up pequeno de uma doença que evolui lentamente. Perfeito. Isso e quem são as pessoas que seriam elegíveis para receber e a que custo esses 4 meses, né? Perfeito. Quais seriam os riscos desses 4 meses aí de ganho? Isso tem que ser muito, muito bem discutido. E isso é mais um aprendizado que a gente teve no último trial, que é do donanemab, né? Então a população que foi selecionada foram indivíduos com CCL, ou seja, comprometimento cognitivo leve da doença de Alzheimer. Perfeito. Ou as fases de demência leve. Tá bom. O paciente ou funcional ou com uma perda leve da funcionalidade. E aí a gente tem várias formas de avaliar CCL com funcionalidade. Uma das escalas é o Pfeffer, pode ser utilizado. Pfeffer, FAST, uma escala que pode ser. Eles classificaram nos estudos pelo Mini-Mental, que eu não acho uma forma muito adequada. É uma crítica. É uma crítica tua como especialista em cognição. Exato. Porque o ponto de corte pode variar um pouco de acordo com a escolaridade.
idade, Exato. não é isso? É um método bem ruim de Perfeito. fazer. E qual que é o custo, né? Não o custo financeiro, porque financeiro é caríssimo, todo mundo já sabe disso. Mas qual que é o ônus dessa medicação? Quais são os riscos que o paciente que recebe essa medicação está sujeito? O custo financeiro é alto, Tá. né? O que a gente vê mais de efeito colateral é a infusão, durante a infusão principalmente as primeiras reações relacionadas à infusão de um medicamento endovenoso. Tá bom. Um calafrio, tremor, alteração pressórica, cansaço, mal-estar, Tá bom. dor nas pernas. Teve um paciente que eu vi que apresentou mioclonias algumas horas pós-infusão. Isso não tem relatado na literatura, Curioso, inclusive. bem curioso. Exato. Inclusive precisou de pronto-socorro. Tá. A princípio ele não havia apresentado uma complicação mais grave. Tá bom. E sem correlação eletrográfica. Sem correlação eletrográfica e sem correlação imaginológica também. Tá bom. E claro que a gente mais tem medo em relação ao ARIA, né, que são as alterações de imagem relacionada à proteína amiloide. Perfeito. Explica pra gente o que é esse área. Perfeito. Espera. Quando a gente falou sobre o mecanismo de ação do remédio, quando você ativa aquele sistema imune, quebra e faz o clearance do amiloide, você está gerando um processo inflamatório. Perfeito. Que quando ele é de grande monta, você consegue ver uma inflamação no cérebro que lembra muito a angiopatia amiloide com inflamação, que é a síndrome CARI. Perfeito. É basicamente a mesma coisa, uma forma iatrogênica do CARI. Perfeito. É uma doença inflamatória que é induzida pela medicação. Pela terapia. Grave. Nem sempre. Na verdade, a maior parte das vezes, ela é leve e assintomática. Tá. Isso tanto no Clarity ID quanto no Trailblazer, isso ficou bastante claro, mas não deve ser menosprezado. Tá bom. Então, existem protocolos que você acompanha com ressonância pré e durante a infusão. O paciente tem que fazer 5 a 6 ressonâncias no período de um ano. E eu queria fazer um comentário. Quando você pega os estudos do solanezumab e do gantenerumab, que são 2 estudos negativos, a incidência de área é quase zero. Tá. É muito baixa. Entendi. Então, talvez esse potencial maior do efeito dos medicamentos tenham como um custo você gerar esse processo inflamatório. Ou seja, você ativa mais aquela depuração da proteína amiloide, por consequência, a resposta inflamatória imunológica também é maior. Perfeito. E existem os casos graves, né, de área, né, que aí o indivíduo pode ter um sangramento intracerebral, é isso? Exato. E aí é importante só falar rapidamente sobre a questão da genotipagem da ApoE. Perfeito. Porque quando você pega nos Estados Unidos, foi aprovado a medicação ser feita em homozigotos. Tá. Ou seja, o que a gente espera? O paciente homozigoto ele tem uma carga amiloide. Explica para o pessoal antes o que é essa ApoE e o que ela tem de relação com a doença de Alzheimer. Porque, como a gente tem um público mais leigo, talvez eles não entendam muito bem essa nômina. O que é a ApoE? Eu gosto de dizer uma frase clássica, é um gene de susceptibilidade. Perfeito. Que ele não é necessário e nem suficiente para a pessoa desenvolver uma doença de Alzheimer. É um gene relacionado à poliproteína do colesterol. Perfeito. E é interessante porque assim, o paciente que ele é heterozigoto, ele tem um risco de desenvolver Alzheimer 3 a 4 vezes maior. Ou seja, só para vocês entenderem, a gente carrega 2 cópias desse gene, uma que veio do pai e outra que veio da mãe, e o indivíduo que tem um subtipo específico em uma cópia só é o heterozigoto, que o Espera está falando. Né? E quando ele leva os 2, ele é o homozigoto. E quando ele carrega as 2 cópias, ele é o homozigoto. Isso teoricamente aumentaria mais a chance, suscetibilidade. E só para lembrar, tem um ator, o Thor, não é o Thor, não? Como é que ele chama? Chris Hemsworth. É o Thor. É o Thor. O Thor descobriu que tinha, né? Ele parou de trabalhar por um tempo, acho que para digerir tudo aquilo, mas agora voltou também, né? Então, mas aí é importante o conhecimento, que aí você tem mais que eu, dos conhecimentos em neurogenética. É um indivíduo que, claro, ele tem um risco muito maior do que o indivíduo que não tem os genes em homozigose e desenvolver a doença. Mas não necessariamente ele vai desenvolver, não é um gene determinístico. Depende de outros fatores ambientais, epigenéticos e por aí afora, né? Perfeito. Então, existe, pelo que eu estou entendendo, uma limitação do uso dessa medicação de acordo também com a proteína, com o gene ApoE. No Brasil e na Europa, no Brasil e na Europa. E fala pra gente sobre isso. O que é essa limitação? A aprovação da Anvisa e dos países europeus é principalmente nos pacientes que não são os carreadores de homozigose. Porque esses pacientes, quando você pega no estudo, o grau de complicação de área chega a quase 50%. Nossa, é uma cara ou coroa. Com áreas mais severas também, porque a gente classifica tanto a imagem quanto a clínica de um paciente que tem área em severidades, leve, moderada a grave. Perfeito. Então, realmente, assim, eu já tive pacientes no consultório que tinham feito consulta até no exterior, vieram pegar uma opinião
comigo lá no consultório, e eu prefiro não fazer nesse tipo de paciente, mesmo antes dessa determinação da Anvisa. Por conta do risco que foi evidenciado no estudo. Ou seja, a jornada desse paciente é uma jornada complexa, né? Primeiro, ele tem um grupo desse tamanho assim, de pessoas que é elegível a essa medicação. Segundo, ele tem que ter ele tem que ter recurso financeiro para poder pagar, porque não é coberto por plano de saúde, não está no SUS, não está no hall do INSS. Não está no hall do INSS. Terceiro, ele tem que fazer a dosagem, ou seja, tem que fazer a análise genética do gene da apolipoproteína E para dar uma olhada para ver como é que está essa ApoE dele. E tem que fazer os biomarcadores. E os biomarcadores. Boa, depois você vai falar sobre os biomarcadores. Para então receber a medicação e aí ter esse curso, né? Então é uma jornada mais longa. Fala dos biomarcadores licóricos. Eles são necessários para diagnóstico, mas para receber essa medicação, não? Como é que é isso? Hoje é discutível até se é necessário para o diagnóstico ou não, né? Com os novos critérios da Alzheimer Association de 2024, mas isso a gente deixa para outra conversa. Para um outro podcast. Porque também é bem controverso. Mas assim, para você infundir a medicação, obviamente, você está dando uma medicação que ela é anti-amiloide, você tem que ter o diagnóstico biológico da doença. Perfeito. E tem duas maneiras de você fazer isso. Os biomarcadores no líquor, que é basicamente dosar a proteína beta 42 e 40 e a fosfotal, preferencialmente a 217, então, que é o ensaio que tem maior correlação com os estudos de PET. Então dosa a proteína amiloide 40 e 42, uma deposita, outra deposita menos e faz a relação, não é isso? Exato, é o melhor jeito. E aí dosa a tal fosforilada 217, que é a que mais tem vínculo também de diagnóstico. E aí você pode fazer a relação também da tal fosforilada com a beta-amiloide, que é o mecanismo de maior acurácia. Perfeito. Ou você fazer um PET amiloide do paciente. Que é uma fábula de caro. Exato. Né? O PET, o Pittsburgh, pelo menos, eu acho que só o HC que faz, me corrija se eu estiver errado. HC, Einstein, Fleury e Sírio. Mas eles fazem o Pittsburgh mesmo, isso é o PET-PIB. Bom, enfim, custa quanto? Uns 5, 6 mil reais? 6 mil e pouco no HC, em outros locais quase 10 mil reais. Quase 10 mil reais. E o biomarcador licórico? Fica menos. Fica menos. De 6, mas 7 de qualquer forma são recursos, né? É. E que também não estão cobertos pelo plano. Exato. E que também não estão disponíveis no SUS, né? Exatamente. Então, olha só os passos que o paciente tem que ter para poder receber essa medicação. Dentro desse ganho, como o doutor Espera colocou, que, convenhamos, não é o melhor dos mundos, né? Mas, ok, é o que temos novo, é o que temos depois de tantos anos sem uma terapêutica para a doença de Alzheimer, apesar de não englobar todos os pacientes com Alzheimer, né? Como, por exemplo, o anticolinesterásico, que você dá na fase inicial, na moderada e na grave, né? Até na grave era questionável, me corrija se eu estiver errado, antigamente manter ou não, mas a gente vê que diminui um pouco a taxa de internação hospitalar, né? E eu acho que é isso. E Espera, eu queria que você, assim, numa provocação mesmo, assim, o que você vê como futuro do tratamento da doença de Alzheimer, né? Como uma pessoa que pesquisa, que trabalha diretamente com demência, como é que você vê, quais são as novas perspectivas, se tem alguma coisa de nova chegando, quais seriam possíveis outros alvos, talvez terapia dupla tal, amiloide, o que você enxerga? Traz aí uma prospecção de futuro para a gente. Perfeito. O serviço de futurologia ele é muito importante nessa área. Então, assim, em relação à terapia amiloide especificamente, o que a gente tem mais em evidências são agora o uso dessas medicações por via subcutânea. Interessante. Tá, o lecanemab subcutâneo, ele já está em estudo em fase 3. E um que é parecido com o donanemab, que é o retenenturg. Tá, que também... Esse eu não conhecia. É da Lilly. Tá bom. E fase 3 também, não? Fase 3, né? Tá. Uso através de infusão com canetinha, tipo o Ozempic. Tipo, é a canetinha emagrecedora, agora tem a canetinha do Alzheimer. Provavelmente vai ter contrabando disso também. Possivelmente, como teve com o Ozempic e com o Monjaro. Né? Tá, então assim, seria uma comodidade, talvez um custo menor, não sei o certo, talvez menos efeitos relacionados à infusão, né, a posologia mais que já é alguma coisa, né? A gente não tem os dados ainda desses estudos, mas ok, uma prospecção de futuro. E outros fármacos, assim, você vê alguma... Tem estudos em andamento também analisando você associar um anti-amiloide com um anti-tau. Qual que é o problema do anti-tau? O tau fosforilado é uma alteração intracelular. Perfeito. E existem várias isoformas da tau fosforilada, são 6 isoformas. Então você atingir aquele alvo específico de uma proteína que está relacionada ao citoesqueleto neuronal é dá medo, né? Extremamente complexo de você mexer nisso. E dá medo, né? Exato. Pode dar ruim, né? Então, assim, talvez seja um alvo e potencial. A gente sabe aí, quando eu falei da fisiopatologia,
que tem essa associação do que começa a cascata amiloide, qual que é o interplay, qual que é a relação do beta-amiloide com tal, a gente não tem isso ainda tão determinado, mas talvez medicamentos que ajam na via imunomediada ou na via metabólica possa também exercer um efeito interessante. Tá? Todo ano, a Alzheimer Association libera um artigo gratuito que é uma revisão das terapias que estão em fase 1, 2 e 3 de acordo com o mecanismo de ação. Que legal. Que é o pipeline, ele é atualizado ano a ano. E cada vez mais tem medicamentos dentro desse círculo que eu coloco na minha aula. Mas eu vejo esses dois grupos como os potenciais mais promissores, vamos dizer. Medicina de alta precisão, né? Exato. Tem evoluído terapias que são alvo específico, né? Eu acho que, de fato, o futuro é esse, se não esses dois alvos, talvez algum outro a ser descoberto. Você acha que existe um elo perdido ali no meio do caminho, não, em relação ao amiloide, a tal? Porque, veja assim, você tem uma limpeza, um discurso filosófico, mais uma provocação, tá? Você tem uma limpeza de amiloide ali no cérebro, né, evidenciado pelo PET no estudo, mas um desfecho clínico tão desproporcional, né, a quantidade de limpeza do PET. Deve ter alguma coisa, você acha? Não? Você acha que é só isso mesmo, espera? Eu acredito que são várias questões. Primeiro que o PET negativo não quer dizer que a pessoa não tenha patologia amiloide no cérebro. Tá? Que ele tem um limiar de detecção, inclusive o PET ele se altera mais tardiamente do que o líquor. Perfeito. Isso é bem interessante. Perfeito. Segundo, que a impressão que quando a cascata ela começa, talvez a gente não consiga estancá-la completamente, basicamente limpando o beta-amiloide. Então, provavelmente, tem alguma coisa que está mediando toda essa... Tem um elo perdido ali no meio. E tem uma outra informação interessante, inclusive tem um estudo do HC sobre isso em 2017, que muitos desses pacientes que a gente vê, ele não tem só patologia amiloide no cérebro, nem patologia tal. Perfeito. A frequência que você tem junto de alfa-sinucleína, proteína TDP43, lesão vascular, ela é muito grande. Perfeito. São as proteinopatias todas ali emaranhadas e envoltas e cada vez mais a gente entende o quanto que isso se comunica. Né? Então... Bizarro. Espera, dá uma mensagem de esperança para familiares, pacientes com Alzheimer, assim, o que você gostaria de deixar como mensagem final? Já adianto que, assim, discussão de altíssimo nível, achei excelente, obrigado pela tua conversa. Eu que agradeço. E deixa uma resposta aí, uma esperança, uma mensagem, seja lá o que for, para quem importa essa condição. É uma condição que ela delimita muito o paciente, né? Mas ela acaba com o familiar, né? A gente vê isso na prática médica, o entorno, por vezes, eventualmente, a depender do estágio que o paciente está, certamente sofre mais do que o paciente, pelo menos na minha percepção isso acontece. O que você deixaria de mensagem para eles? Olha, a medicina, a neurologia, a ciência cognitiva evoluiu bastante ao longo dos últimos tempos. Acho que a gente não achou os ovos de ouro da galinha ainda. Perfeito. Tá, mas o que a gente teve junto com esses trials dos medicamentos modificadores de doença foi um avanço muito grande em relação à própria detecção precoce da doença de Alzheimer. Perfeito. Então a minha impressão é, conforme mais se avança o conhecimento, melhor a gente tem entendido a fisiopatologia, até do ponto de vista de biologia celular e molecular, feito diagnósticos mais precoces, entendido melhor também a parte genética dessa doença, né? Vários genes de susceptibilidade sendo descritos, e que também talvez sejam alvos terapêuticos no futuro. Tá bom, legal. Né? Então é uma peça a mais no quebra-cabeça, um medicamento que tem um efeito limitado, mas acho que ele tem o seu papel. Quando bem indicado, a gente não pode fechar os olhos para isso. E que provavelmente com o avançar da ciência, com as medicações de nova geração, outras medicações sendo interagidas com a população certa, igual você falou, com a medicina de precisão, talvez daqui a alguns anos a gente consiga ter uma medicação disponível, talvez um coquetel. Eu posso te fazer uma provocação última, fora aqui do nosso script, não? Sim. É uma última provocação. Dosagem de proteína amiloide no líquor, PET amiloide, Perceived AD2, agora que chegou dosagem de amiloide no sangue. Algum desses exames serve para prever a doença? Boa pergunta. Eu acho que isso é algo importante porque tem muito questionamento de paciente sobre isso. Boa pergunta, e isso eu recebo com frequência no meu consultório. Então fala. Então assim... É uma última provocação. Primeiro assim, a gente não faz esses exames em pacientes assintomáticos, né? Isso tem até nas recomendações da ABN. A gente não faz de curiosidade porque a medicação é uma doença que não tem um tratamento curativo. Então isso não está recomendado ainda. Quando a gente pega pacientes, por exemplo, que você faz esses exames com 40, 50 e 60 anos,
praticamente, quando o exame é positivo, praticamente invariavelmente ele vai desenvolver a doença de Alzheimer. Agora, a grande discussão é fazer esse exame num paciente de 75 a 80 anos, com frequência você vai ver esse exame positivo em indivíduos assintomáticos. Perfeito. Mas será que esse depósito, quanto tempo ele vai demorar a gerar um sintoma no paciente? Entendi. Será que não faz parte do processo natural de envelhecimento? Exatamente. É isso. E mesmo se não for, se o paciente se identificou com 80, 85, a gente sabe que a doença pode demorar 10 a 20 anos para ela se manifestar clinicamente. Legal. Então é a discussão filosófica em relação até aos critérios diagnósticos. A gente deve estabelecer o diagnóstico apenas biológico ou ele é um construto clínico, radiológico e biológico? Maravilha. Isso é uma grande discussão, principalmente entre o centro europeu e o centro americano de cognição. Que legal, Espera. Muito bom. Meu caro, muito obrigado mais uma vez. Eu sei que assim você deixar as suas atividades para vir para cá é algo penoso, você tem uma vida muito corrida. Eu te agradeço essa disponibilidade. A gente está levando informação de qualidade para as pessoas entenderem. A gente vai deixar o contato do Dr. Rafael Espera aí na descrição do vídeo. Eu queria agradecer, Barion, pelo minha caneca, tá? Esqueci de falar no começo. Obrigado, pessoal. E é isso. E, pessoal, até a próxima. Espero que com o Bruno, mas se também não for com o Bruno, se o Bruno estiver em fase de convalescência ainda, a gente vai tocando o barco aqui, tá bom? Obrigado, Espera. Obrigado pela oportunidade, foi um papo muito enriquecedor, na minha opinião. Obrigado, eu que agradeço.